palavra que o Senhor me concedeu nesta tarde em Isaías capítulo 30. Ai da nação obstinada, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões, leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenho mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel, como nos rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos. Esta é a palavra que Deus me concedeu. É uma palavra clara. Não precisava, nem de muita explicação, ela não precisa, já dá para entender. Ai das nações obstinadas, aqueles que buscam força no próprio braço, que vai procurar ajuda no Egito. Aqui é o que esta palavra está falando. Vão buscar ajuda no Egito e só acumula pecado sobre pecado, Pessoas que consultam o Egito, confia no homem, coloca sua confiança, o seu socorro, em vez de buscar a Deus, vai buscar no homem, vai buscar no Egito, vai buscar no mundo, E aqui fala claramente, mas a proteção de Faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Realmente, quando a gente pensa que quando a gente deixa Deus de lado e vai buscar ajuda no homem, vai buscar ajuda nas pessoas, a gente pensa que está seguro, Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, resolver as coisas do nosso jeito. O que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda. Em vez de buscar a ajuda de Deus, vai buscar onde não deve, Trará vergonha, humilhação. Eu falo isso com convicção, porque eu entendo, sei. Todos se envergonharão por causa do povo que lhe é inútil. Povo inútil. Não tem nada bom a oferecer. Somente Deus nos oferece, nos proporciona bênçãos, grandes coisas. É Ele que escuta nossas orações quando a gente clama, quando clamamos, quando buscamos, quando esperamos a sua vontade, É inútil confiar no homem, confiar no mundo, que não traz nenhuma vantagem, apenas vergonha e zombaria.
o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. É inútil. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tem umas visões, não nos revele o que é certo, né? O povo, além de não buscar a confiança em Deus, não buscar auxílio, ajuda do Senhor, e irem buscar no mundo, buscar no homem, no Egito, fazer as coisas pela sua própria maneira, a força do seu braço, confiar na força do seu braço, ainda não querem ouvir a palavra do Senhor, né? Eles não querem ouvir. E isso é o que vivemos muito hoje em dia. As pessoas preferem ouvir coisas que lhe agradem do que ouvir a verdade. Ouvir a verdade. Eles não querem ouvir profecias, eles não querem saber de Deus. São um povo rebelde. Por isso diz o Santo Israel, alguns rejeitam essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos. Como diz aqui o louvor, não negaremos. É uma confirmação, né? Os remanescentes que não se curvam, não se prostram, mas falam a verdade. Mesmo que essa verdade possa doer, né? Pode doer no coração, nas mentes de quem não quer ouvir a verdade. Mas é necessário falar. É necessário a gente não se prostrar, não aceitar. Eu não aceito. Eu não aceito. Depender do homem. Eu não aceito ser arrogante e acreditar que na força do meu braço eu irei conseguir. Eu pensava assim, que se eu corresse atrás, que se eu fizesse, se eu trabalhasse, se eu pudesse, se eu fosse fazer tudo do pão do meu trabalho, eu ia conseguir tudo. Mas não. Quando a gente deixa Deus de lado, não tem como conseguir. Não é na força do nosso braço que a gente consegue. É através de oração, da palavra, se humilhando para Deus, colocando Deus na frente de tudo. Quantas vezes a gente tem que sofrer as consequências por deixar Deus de lado, por não confiar no Senhor? Quantas vezes a gente vai ter que sofrer? Até quando? Mas aqui fala: Deus, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Quando nos arrependemos e descansamos na salvação, né, do Senhor. Quando estamos na quietude, quando ficamos tranquilos e confiantes, né? Está no seu vigor, mas vocês não quiseram. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. O Senhor, ele é bondoso. Ele espera que sejamos... ele espera ser bondoso conosco, ter compaixão, quando nós nos arrependemos, quando nós o buscamos, quando clamamos a Ele por justiça, porque é somente Deus que dá justiça para nós. Não é homem, não é Egito, não é mundo, não é ninguém, não é nosso próprio braço, não. É Deus que nos dá o socorro, é Deus que nos dá a compaixão, é Deus que Ele que é bondoso conosco, Ele que está na nossa frente, Ele que tem que estar na nossa frente, Ele é que faz tudo por nós.
quando clamamos, quando chamamos, quando confiamos, quando pedimos, quando falamos, Deus, o Senhor está, vai na minha frente, siga em minha direção, Pai. Entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Quando assim falamos e assim confiamos, Deus é bondoso, compassivo, misericordioso, Ele dá compaixão, Ele dá a justiça que precisamos. Não é o mundo que nos dá, não, é Deus que nos dá. Quando esperamos nele, quando pedimos e cremos. O povo de Sião que mostra em Jerusalém, vocês não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Ele ouve as nossas orações quando clamamos. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água de aflição a você, e o seu mestre não se esconderá mais, com seus próprios olhos você o verá. Aqui é nítido, é claro. É necessário passarmos por provações, por lutas. Mas quando a gente clama e busca Deus, confia nele, né? Deus, ele não se esconde. Olha que palavra maravilhosa. Ele não se esconde de nós. Tudo ele vê. Tudo ele enxerga. Com os seus próprios olhos você ouvirá. Que dúvida, né? Que mais dúvida podemos ter? Se estamos vendo, se estamos sabendo que é somente a Deus que devemos confiar, somente a Deus que devemos buscar. Os nossos olhos vê, nossos olhos enxergam, Ele mostra, Ele revela na palavra, Ele revela. Não há dúvida de que Deus, Ele está conosco. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. O caminho é Deus, o caminho é Jesus. Então você tratará como impuras suas imagens revestidas de prata, e os seus ídolos recobertos de ouro você os jogará fora como um trapo imundo. Ele dirá fora tudo aquilo que não presta, toda idolatria, né? São vários tipos de idolatria. Quando colocamos à frente de Deus, é idolatria. Né? Adoração de imagens, coisas, sabe? São tantas formas de idolatria, né? Que a gente se apega mais além de Deus, né? Você o jogará fora como um trapo imundo, lhe dirá fora. Amém, Jesus. Ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavraram o solo comerão forragem e sal espalhados com um forcado e pá. No dia do grande massacre, quando cair as torres, né? Águas fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz brilhará como o sol. A luz do sol será 7 vezes mais brilhante como a luz de 7 dias completos. Quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Aqui é uma promessa de bênção. Naquele dia terá bênçãos, terá fartura. Deus, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege.
É Ele que nos dá a garantia de vida e vida com abundância. Ele nos curará das feridas causadas. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com a sua ira em chamas, e dessas nuvens de fumaça, seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca do povo um freio que o desencaminha. Isso é o que Deus faz. Isso é o que Deus permite. Porque Deus não tolera o errado. Deus não tolera quando deixam Ele de lado para fazerem as suas vontades. Deus não tolera injustiça. Deus não tolera idolatria. Deus não tolera as línguas mentirosas, né? São tantas coisas que Deus não tolera, tantos pecados, tantas coisas que é abominável aos olhos do Senhor, né? E vocês cantarão como em noite de festa sagrada, seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som da flauta, o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz majestosa. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz e os levará a ser seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raio e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Síria. A voz do Senhor. A voz do Senhor. Ele está usando, Ele usa os seus servos, os seus filhos, para falar, para entregar a palavra, a mensagem, orienta, instrui. Mas o povo é rebelde. O povo não quer saber. E a ira de Deus está aí. Como é bom confiar no Senhor. Como é bom confiar no Senhor. Não negarei. Temos que proclamar isso. Não negaremos a nossa fé. Vamos crer em Deus. Vamos confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, a terra, o universo, criou os animais, criou nós, o homem. Vamos confiar neste Deus, Criador de todas as coisas. É nele que devemos confiar. É nele que devemos depositar nossa confiança. E não no mundo, e não no homem. É uma reflexão. Não colocar nossa confiança no nosso braço, no nosso próprio braço, mas é no Senhor. Amém, Jesus.